Olá gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Aqui estamos no final da primeira semana de fevereiro. Já está caindo neve por fora, eu acho que você não consegue ver, abaixo de zero. Bom dia para fogo lá na lareira. Vamos dar uma retrospectiva dos eventos que afetaram o mercado nesta semana passada, ok? Vamos? Ações dos Estados Unidos subiram na segunda-feira com ganhos em ações de grandes empresas de tecnologia, principalmente liderando o mercado. A atividade manufatureira, surpreendentemente fortalecida também, foi uma reação à queda grande da semana passada em resposta a coronavírus da China. Futuros de ações subiram pré-mercado mais de 1% na terça-feira, sinalizando uma recuperação continuada. Não foi de só um dia não, e depois continuando a queda. O Banco Central da China apaziguou as tensões para agilizar o fluxo de dinheiro nesse tempo de emergência, liberando 243 bilhões de dólares na economia chinesa. Isso ajudou, claro, né? Durante o pregão, mesmo o Nasdaq bateu um novo recorde, subindo a mais de 2%. O SP500 seguiu em rumo ao seu maior ganho diário em 6 meses, um ganho de 1,6%. E o SP500 fechou em nova alta na quarta-feira, o terceiro dia em seguida de subida. Nasdaq também atingiu nova alta e poderia ter conseguido mais se não fosse por uma queda nas ações de Tesla. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, simplesmente porque investidores acharam demais aquela euforia da subida recente. Comprando, subindo, absurdo, né? Tem que terminar algum canto. Quinta-feira também registrou um belo avanço. China prometeu cortar pela metade as tarifas em 75 bilhões de dólares de importações dos Estados Unidos. Isso faz parte do novo acordo, né? Só a primeira fase, né? Vem outras fases a seguir. Todos os principais índices dos Estados Unidos alcançaram novas altas. Na quinta-feira está parecendo que China vai poder conter a epidemia do coronavírus, tanto fisicamente quanto economicamente. Desde a eleição de presidente Trump em 2016, o mercado de ações dos Estados Unidos tem acrescentado 12 trilhões de dólares de valor. Isso devido a cortes em impostos, eliminação de regulamentos que dificultavam o funcionamento de empresas, melhoramento de condições de comércio que continua esse melhoramento, eliminação de incentivos de empresas localizarem-se em países estrangeiros, né? Assim repatriando muitos empregos. Poxa, toda essa coisa, todos esses fatores têm melhorado a economia dos Estados Unidos, e como o maré que sobe, boia todos os barcos, né? Não somente de um local. Um acréscimo de 12 trilhões de valor em só 3 anos e meio é uma enorme afirmação de confiança no mercado e os produtos e serviços dos Estados Unidos. Índices dos Estados Unidos, todos mais altos para a semana. O Dow ganhou 3% numa só semana. Esse SP500 teve sua melhor semana em 8 meses, subindo 3,1%, e o Nasdaq superou todos, ganhando 4%, apesar da queda em Tesla, que vamos divulgar daqui a pouco. Em contraste, China, pelo menos, segunda-feira foi um dia terrível. Seu índice de referência de Xangai caiu 7,7% no primeiro dia depois das férias estendidas, maior queda desde a segunda-feira negra em agosto de 2015. Outro índice chinês mais voltado a empresas de tecnologia, o Shenzhen, caiu 8,4%, maior queda diária desde 2007, antes da crise mundial econômica. As quedas nos dois índices responderam por um apagão de 445 bilhões de valor dos mercados apagados, sumidos. Outro índice chinês de tecnologia, Chinext, caiu, entendeu? China Next, que é próximo, sacou? Né? Caiu 6,9%, né? Pior queda desde agosto de 2015, aquela sexta-feira ou segunda-feira negra de que eu falei. O Banco Central Chinês respondeu com uma injeção de 174 bilhões de dólares na economia,
que ajudou bastante, e uma redução na taxa principal de juros por 10 pontos base, medidas emergenciais, né? Muitas empresas chinesas estão se fechando permanentemente, o que provavelmente reduzirá lucros de maneira significativa no primeiro trimestre de 2020. Se acabou agora, hoje em dia, os 35 mil por aí casos de infecção desse coronavírus, todo mundo voltar para casa todo sã e saudável, tudo isso, então ainda teria repercussões, né, no mercado há muitos anos a seguir. Isso vai ser lembrado, né? Mercados globalmente começaram a subir de novo na terça-feira e até algumas ações chinesas deram uma volta em resposta aos esforços do Banco Central. Índices dos Estados Unidos e da Europa viram ganhos acima de 1%, a subida diário, entendeu? A subida global continuou na quarta-feira, já tendo recuperado por maior parte as perdas da última semana. O dólar se fortaleceu, houve esperança de mais estímulos por bancos centrais, isso também ajudou a subida, e boatos também de uma vacina contra o coronavírus. Ainda não tenho ouvido a palavra definitiva nisso. Mercados mundialmente subiram na quinta-feira, ações de bancos na zona do euro seguindo na frente de outras empresas europeias, também boiadas por notícias chinesas de reduções de tarifas. Algo que, junto com notícias positivas do vírus, foi calculado a beneficiar, claro, a economia global. Não somente local, mas global. Ativos de mercados em países classificados como emergentes sofreram uma fuga de 700 milhões de dólares em janeiro, né? Que tiraram dessas ações de mercados emergentes e botaram em lugares considerados portos seguros. Dinheiro entrando na China também encolheu, claro. Mercados europeus pularam para cima esta semana. Londres com pior performance, né? Pior performance da Europa. Londres ainda assim subiu 2,5%. França, Suíça, Euronext, todos os meados de 3%. Alemanha, índice Eurostoxx, e Espanha, todos em território de 4% de ganho. Inacreditável, né? Itália superou todos, subindo 5,3%, enquanto Istambul e Rússia, que historicamente ganham muito quando a Europa ganha pouco, esta semana só ficaram com 1,6% e 0,4%, respectivamente. Esta última para a Rússia. Das Américas também todos mais altos. A Bovespa, Brasil, Bovespa conseguiu ser positivo, mas só ganhou 7 milésimos de 1% só. Brasil, vamos. Chile ganhou 2,5% e a Argentina 2,8%. Bora, Brasil. Da Ásia, resultados misturados, que surpreende também, mas foi só a China que perdeu, baixando 3,5%, isso é lógico, e que realmente poderia ter sido muito pior, né? A Tailândia permaneceu inalterado, 0%, e a Austrália, que ganhou só milésimos esta vez, 0,002%, quer dizer, 2 milésimas de 1%. Os outros mercados asiáticos disseram uma basta. Hong Kong ganhou 4,1%, Filipinas... Chegou alguém? Filipinas 4,2%, Coreia do Sul 4,4% para ganhar ou superar todos os outros mercados daquela região. Em pauta agora, nas reuniões da Reserva Federal dos Estados Unidos, está o assunto de criptomoedas. Quais proteções e regulamentos precisam ser estabelecidos para pagamentos feitos digitalmente e por moedas puramente eletrônicas. Tudo isso está sendo debatido agora. Antes era criptomoeda, isso é coisa assim de lado, só de que pessoas estranhas que estão... Não é mainstream, né? Não é rumo central. Mas, inclusive, eles estão debatendo quanto seria o custo e benefícios potenciais de emitir moeda digital oficial dos Estados Unidos. Os governos agora mundiais estão dizendo, talvez imprimir esse dinheiro em papel não seja boa ideia, não, e gastar tudo isso para moedinha, né, de metal. Talvez seja melhor emitir eletronicamente e pronto, né? Talvez essa coisa de criptomoedas seja uma boa ideia, né? Ainda muda, a tecnologia, o mundo tem que se adaptar. E a Reserva dos Estados Unidos não é sozinha, outros bancos centrais do mundo também estão pesquisando a possibilidade de passar para moedas digitais. O esforço de Facebook de lançar sua moeda, a Lira,
que, que, que espatifou em chamas, né? Levantou o assunto de quem vai controlar esse novo mundo de novas possibilidades de dinheiro nas próximas décadas do futuro, né? É claro que os bancos centrais, eles querem reter esse poder. E eu acho que para a estabilidade das nações, melhor ter essas... tanto que eu não gosto, né, de controle dos governos assim, mundiais e tal. Assim, eu acho mais estável, né, para a economia global. Líderes de 6 bancos centrais principais, inclusive Reino Unido, zona do euro, Japão, Canadá, Suécia e Suíça, se reunirão sobre esses temas em Washington nos meados de abril. Claro que haverá novas notícias sobre isso. O Bitcoin, por sua vez, continuou sua subida essa semana, ganhando quase 5%, 4,8% para $9.797. Super volátil, como sempre, o Bitcoin. O Departamento da Tesouraria dos Estados Unidos divulgou que planeja emprestar 22 bilhões de dólares a menos que planejou para o primeiro trimestre. Quer dizer que está reduzindo o tanto que se precisa emprestar para melhorar a economia. Essas são boas notícias. Esta é uma redução de 6% do total originalmente planejado. Está reduzindo, então. Isso é bom sinal. Em contraste a outros mercados emergentes, moedas da América Latina se fortaleceram na segunda-feira. O peso chileno, em frente de todos, depois que foi divulgado acréscimo em atividade econômica em dezembro, né? Meu fogo parece que está morrendo. Está por trás da madeira aqui na frente. Eu vou ter que ajeitar logo. Infelizmente, nem tanto para o real brasileiro, que enfraqueceu na quinta-feira ao seu pior nível em relação ao dólar em todos os tempos, viu? Isto apesar do sinal de saúde econômico pelo Banco Central, que informou que o último corte nos juros por 25 pontos base até 4 pontos e um quarto seria o corte final. Isso deve ser um sinal para o Brasil que, a economia agora está estável, vai ficar assim, nesse nível de juros. E daqui para frente a gente só vai subir. Ainda assim enfraqueceu o real, mas eu acho que melhores dias virão. Futuros de petróleo caíram ainda mais na segunda-feira, com investidores ainda preocupados com o contágio do coronavírus. O bruto dos Estados Unidos caiu 2,4% e Brent Internacional caiu 3,3% só na segunda-feira, abaixo de 13 meses. Mas daí... os mercados começaram a subir, recuperar, pensar que esse coronavírus agora está contido e eu acho que a gente pode continuar no planejamento, mas preços já tinham caído 8,5% pela semana. Petróleo não foi nem tanto, né? Ações subiram, mas petróleo nada. E como foi predito, a demanda chinesa para petróleo já tem caído por 3 milhões de barris por dia, que é o 20% do consumo total. Maior choque à demanda que o mercado de petróleo tem sofrido desde a crise financeira de 2008 e 2009 e é o mais repentino desde os ataques terroristas dos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Preços de petróleo caíram ainda mais na terça-feira em medos que os efeitos do coronavírus seriam de longo prazo, né? Tudo isso enquanto o OPEP lutava para convencer seus membros e aliados a cortarem produção, porque preços já estavam baixos demais e agora vão caindo muito além do que alguns cortes por aí poderiam ter os levantado. O OPEP estava tendo muita dificuldade de convencer os membros de cortarem produção para colocar uma base abaixo dos preços. Então essa base que estavam tentando construir já foi rompido por esse vírus. Bruto dos Estados Unidos caiu abaixo do marco de $50 por barril. Na quinta-feira houve um terceiro dia de reuniões dos membros e aliados da OPEP, ainda tentando chegar a um acordo. OPEP! Chega a um acordo logo para fechar as torneiras. Não consegue, né? A Arábia Saudita apela por cortes profundos e imediatos. Por favor, é isso que precisamos enquanto Rússia não está nem aí, né? Sua economia é mais resistente a preços baixos de petróleo bruto, então não precisa tudo isso. Agora, gás natural, claro que é outra história para a Rússia, mas isso não provém necessariamente da mineração ou bombeamento de petróleo, assim, líquido, né? O gás natural já vem dessa forma, então a Rússia não está sendo afetada quanto por esses preços baixos de petróleo.
Petróleo tem caído 21% desde o alto do ano. Enquanto ações resolveram deixar coronavírus no passado, vamos seguir para frente. Petróleo ainda está sofrendo os efeitos. Bruto dos Estados Unidos essa semana caiu 2,2%, mas permaneceu acima. Pulou para baixo, assim, mergulhou um pouquinho abaixo de $50, mas resolveu encerrar a semana em $50,32 por barril. Brent Internacional, os Estados Unidos caiu 2,2%, mas Brent Internacional caiu muito, né? 6,6% para baixo, chegando para $54,47. Enorme essa queda. Agora está aproximando o preço de petróleo dos Estados Unidos, que não é tão doce, né? É aquele bruto doce. Você gosta, né? Eu sei que você gosta desse seu petróleo doce. Eu não sei porque eles chamam doce. Quem realmente sentiu o gosto desse petróleo aí, eu não sei. Pior trabalho para ter, né? Sente aí o gosto. Doce ou não doce? Não, é amargo. Então, é dos Estados Unidos. Bom, ok, fiscais dos Estados Unidos têm indiciado, poxa, muita neve mesmo que está caindo aqui por fora, não sei se dá para ver, não dá não. Depois eu mostro. Eles aparentemente praticaram. Fiscais dos Estados Unidos têm indiciado 6 empregados do banco JP Morgan, grande banco, né? Por terem manipulado os mercados de metais preciosos. Eles aparentemente praticaram spoofing. Spoofing, gostei muito dessa palavra. Spoofing, sabe o que é spoofing? Quer dizer que eles colocam uma ordem aí a um certo nível que todo mundo pode ver. Tem gente aqui que quer nesse nível comprar ou vender um número enorme, então nós vamos seguir essa onda, né? Vem grande, é tipo surf, né? Vem grande onda, tal, todo mundo quer participar. Então todo mundo pula a bordo, de repente, né? Antes de chegar aqui esse nível, as pessoas que colocaram aquela ordem aí para enganar todas as pessoas, né? Eles retiram essa ordem, né? Já criou sua onda e agora eles vão surfando essa onda também. Artificialmente criaram a onda. Engano, né? E deixaram as pessoas que participaram pensando que havia uma grande onda e havia nada, né? Só uma ondazinha. Eles ficaram na mão, né? Então, isso é ilegal, mas é difícil prevenir. Porém, quando o preço, né, eu expliquei isso, é tipo surf, mas não é a primeira vez que tem acontecido com o JP Morgan. Outros três do banco manipularam milhares de ordens nos mercados de futuros de ouro e prata para beneficiar o banco e outros grandes clientes por mais de uma década. Se você é o cliente favorecido, então você faz parte disso, eles vão incluir você nesse círculo. Mas provavelmente você não tem todo esse dinheiro, não. Em meio a toda essa manipulação, se pensava que metais preciosos era o porto seguro, né? Não é tanto porto seguro, não. Você tá sendo manipulado. O ouro esta semana caiu 1,1% para $1.571 e prata caiu quase 2%, 1,9% para $17,77 cada moedinha, cada oncinha de prata. Presidente Jair Bolsonaro divulgou em uma mensagem enviada ao Congresso na segunda-feira que suas prioridades legislativas em 2020 são reforma do Código de Impostos, autonomia para Banco Central, criação de vagas de trabalho e criação de regulamentos para saneamento básico. Quem vai argumentar contra isso, né? Presidente Trump, na terça-feira à noite, entregou seu discurso sobre o Estado da União, como se impeachment nunca tivesse acontecido. Não foi nem mencionado isso. Ele disse que a União é mais forte que nunca e que melhor ainda está por vir. E pelo menos eu concordo. Na quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos votou para absolver presidente Trump em ambos os artigos pelos quais ele foi impeached. Na primeira acusação, um senadorzinho do partido do presidente votou contra. Traidor, né? Esse Romney, caraca, né? Mas ainda assim ficou 52-48 a favor do presidente. Claro que a oposição, o partido da oposição, não votou nada em favor do presidente. E na verdade, eles ficaram seguros em fazer isso porque já sabiam que ia ser votado a favor. Se fosse mais perto, né? mais disputado, esta votação, então, tem muita gente que é senador do partido em oposição, mas ainda corre risco de perder
seu assento, sua posição, sua carga, ou seu cargo, quer dizer, na próxima eleição, novembro, né? Eu acho que esse senador Romney, que perdeu o voto contra Obama em 2012, ele se candidatou para presidente, perdeu, né? E votou agora com a posição, perdeu, né? Eu acho que ele vai logo ter seu mandato cassado, né? Especialmente em novembro. Se não antes, o povo não está muito feliz com ele, não. O mercado está feliz com isso, né? A negação, a absolvição de presidente Trump. O mercado está feliz com isso, por mais que a oposição queira negar, a economia está muito forte agora devido às políticas do presidente Trump, isso é inegável. Mas que uma dúzia de províncias chinesas tem declarado ainda mais extensão por pelo menos uma semana ao feriado do Ano Novo Lunar, isto para tentar lidar com a propagação do coronavírus. Essas regiões respondem por 69% do PIB da China, responderam por esse tanto, quase 70% do PIB da China em 2019, e agora está cerrado, né? Tá fechado, e então não está contribuindo já quase um mês ao PIB da China. Isso, poxa, vai repercutir. A epidemia SARS em 2003 apagou 0,8% do crescimento do PIB, e eu acho que vai ser ainda mais este ano. Novos pedidos para produtos dos Estados Unidos aumentaram em dezembro ao seu maior ritmo em quase 18 meses, né? Um ano e meio. Demanda ficou forte para aviões de defesa, porém fraca para equipamentos para empresas, né? Então, há setores saudáveis e outros nem tanto, e ainda não estão sentindo esta recuperação. O número de americanos pedindo subsídio de desemprego caiu a uma baixa de 9 meses semana passada, e notícias surpreendentes, todo mundo já sabe que estamos acrescentando vagas de emprego, mas a que ritmo, né? Em vez dos Estados Unidos acrescentar 150 a 60 mil vagas de emprego em janeiro, como foi previsto pelos analistas, acrescentou, em vez de 160 mil, acrescentou 225 mil vagas em empregos em janeiro, que tradicionalmente é um mês mais parado para isso. Isso 41% acima da previsão dos analistas. Como eu disse, por que você deve ficar feliz com a situação da economia dos Estados Unidos? É porque esse maré que sobe boia todos os mercados do mundo. Não há previsão de parar por aí, pois os efeitos da resolução de conflito sobre comércio com vários países, né, principalmente a China, Canadá, México, mas outros países devem continuar a melhorar condições econômicas e repatriação de empregos para os Estados Unidos. Agora, se o Partido Socialista ganhar nas próximas eleições, vai estragar tudo. Eles estão contra todo esse negócio capitalista que está melhorando a condição de todos. Falando em socialismo e esquerdismo, na Alemanha a produção industrial continua a cair, e esta vez por 3,5% de novembro para dezembro, né? Piorou. Ritmo de queda mais rápido em mais de 10 anos. Como se vê, os números ainda estão chegando, né? Ainda estamos falando do quarto trimestre de 2019. Os números ainda estão chegando, mas isso indica a possibilidade de um encolhimento econômico oficial alemão no fim de 2019. Boas notícias? Não. Disputas sobre comércio, Brexit e todos novos regulamentos drásticos em vários setores projetados para alterar o clima do planeta tem tido o seu efeito. Você acha que é possível isso? Eu não acredito tanto nisso, não. Mas estão tentando, né? Então, aí um laboratório na Alemanha que o mundo pode prestar atenção para ver, será que a gente quer também seguir nesse rumo? Acho que não. O Banco Central da Colômbia, em abril de 2018, abaixou sua taxa de juros em 4,25% e não tem divulgado planos de alterar. O PIB colombiano cresceu por 3,2% em 2019 e a previsão do banco é de 3,3% de crescimento para 2020 e 2021, faltando algum acontecimento ruim por aí, né? Então, boas notícias para a Colômbia. Se der para atingir esses ritmos de crescimento, provavelmente o Banco Central contemplaria um aumento da taxa daqui para frente, talvez um ano, né? Colômbia, que pena Colômbia, né?
Uber não está mais permitido a operar no país depois de um projeto piloto em Bogotá que começou em 2013. Claro que os taxistas tradicionais não gostaram da presença de Uber, que chupa, né, que faz concorrência com eles. O governo concluiu que Uber não cumpriu normas de concorrência. Pois é, por isso que Uber é um sucesso, né? Aproveita de tecnologia para eliminar a burocracia e o engarrafamento que sempre existiu na procura de uma carona paga, né? Você tem esse engarrafamento, você tem que ligar, né, para a central do táxi, para enviar um táxi que quem sabe não tá perto, né? Ao invés disso, você pode olhar no seu aplicativo e eu quero um táxi, um Uber, aí tem um aqui, daqui a 4 minutos, tá? Já tá chegando em casa antes de posso nem sair, né? E é um preço muito melhor. Claro que não, taxista não consegue concorrer com o Uber, né? Mas tecnologia, né, antiquada ganhou esta vez. Como o governo decidir que, por exemplo, se carros devem ser proibidos porque transporte a cavalo não consegue concorrer. Claro que não consegue concorrer, mas a tecnologia avançou, né? Não é muito chévere isso, não. Tesla é a nova Bitcoin no que se refere a euforia e volatilidade, né? Ações de Tesla apreciaram-se 20% na segunda-feira, chegando a 300% ganho desde junho de 2019 e um acréscimo de mais de 30% só desde a última quarta-feira, só a semana passada, né? Com a divulgação do seu relatório trimestral. Aí todo mundo pulou a bordo. Euforia tá subindo. Terça-feira viu mais 12% de subida, somando 80% só em 2020. Mal passou um mês, 80% de ganho, né? Mas esta foi a euforia em massa. Gente pensando, puxa, lá vai o trem e aqui estou por fora, né? Eu preciso pular a bordo agora. Só que isso que dinheiro inteligente já estava esperando, né? E na quarta-feira inverteu sua posição pesadamente, trancando seus lucros, fornecendo as ações que a massa eufórica tanto queria e também bancando quando a euforia virou pânico e os compradores tardes caíram fora tão rápido que entraram. Assim que funciona o mercado, gente. Tesla caiu 17% só na quarta-feira. Então não adianta ver uma ação que está subindo. Então eu quero pular o bordo. Geralmente a esse ponto já está pronto para cair. Ford também caiu na quarta-feira por 10%, mas não foi semelhante ao que aconteceu com Tesla. Ford meramente com relatório pior que esperado, e eu suspeito que Ford já soube desses detalhes e não tinha divulgado antes. Ford, fala aí. Disney está gozando do ano de fartura de filmes blockbuster. Lucros daquele setor de empresa tem mais que dobraram para o ano de 2019, porém tinha que fechar os parques em Shanghai e Hong Kong devido ao coronavírus, né? Isso vai comer um bocado, né, daqueles lucros. Ações da Disney caíram 2%. Outras notícias: Disney já sabe que Disney lançou um novo serviço streaming que é concorrente com o gigante Netflix. Quem pode concorrer com o Netflix, né? Disney ganhou quase 30 milhões de assinantes dentro de só 3 meses, né? Enquanto o Netflix demorou anos para adquirir esse mesmo número. Mas há outros fatores. Isso não é maçã para maçã, é maçã para laranja, né? Ou camo. No momento, a Netflix tem 67 milhões de assinantes nos Estados Unidos e Canadá. Olha, Netflix, Disney está alcançando rápido, entendeu? Adidas, empresa alemã que produz roupa e sapatos esportivos, tem aproximadamente 12 mil lojas na China e divulgou planos de temporariamente fechar muitas dessas lojas devido à propagação rápida do vírus. Pô, de repente, Brexit já não faz nem uma semana e já há conflito sobre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia, mas isso é de se esperar. É por isso que Brexit aconteceu, por isso que Inglaterra, o Reino Unido quis sair, é porque há conflito, claro que há, né? Só agora o Reino Unido tem uma plataforma mais legítima e poderosa para se defender e para exercer sua autonomia e autodeterminação. Agora a União Europeia vai querer punir o Reino Unido com tarifas e cotas. O Reino Unido ainda tem desafios internos, né? Há brechas enormes entre produtividade de regiões como a capital Londres e outros lugares mais remotos. Essas brechas são tão largas quanto em 1901, mais de um século, né?
Não parece que há meio de corrigir o problema. E aparece mais que em todos os países principais da União Europeia. Brasil registrou um déficit de comércio de 1,75 bilhões de dólares para janeiro. Esta é a primeira vez em 5 anos que janeiro encerra em déficit. Geralmente é positivo. Indica que comércio pode ser um empecilho a crescimento econômico em geral. A previsão do Banco Central do Brasil para comércio em 2020 é um superávit de 32 bilhões de dólares, que representa uma queda. Superávit ainda representa uma queda de 31% e meio em comparação com o superávit de 2019. Para os Estados Unidos, o déficit de comércio em 2019 diminuiu 1,7%. De volta. A partir do ano 2035, o Reino Unido vai proibir a venda de novos veículos a diesel e a gasolina com o fim de reduzir a poluição. No momento, o custo de operar um carro elétrico é mais que carros tradicionais devido ao preço alto de compra e o preço altíssimo de baterias. Um dia, essas baterias vão ter que ser repostas poxa, o custo agora é muito alto. Mas com mais carros elétricos sendo produzidos, as economias de escala vão diminuir esses custos. A previsão é que até 2025 os custos de carros elétricos e carros movidos a motores de combustão serão iguais. 2025, tá chegando esse ano, né? Eita, Inglaterra! Tá seguindo os passos da Alemanha, né? Acabou de se livrar desse troço da União Europeia. E por que ficar cadeado a essas ideias sem fundamento em ciência? Quer dizer que está eliminando carros a combustão. Isso vai dificultar a sua recuperação desse experimento de União Europeia, né? Agora saiu de tudo isso, está livre. Você não precisa seguir isso, não. Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou que investimentos em construção caíram em dezembro inesperadamente por 0,2%. Foi a primeira queda desde junho. E os Estados Unidos continuam insistentemente contra a implementação de equipamentos 5G de Huawei por si mesmo e por seus aliados. Reino Unido recentemente divulgou que vai utilizar. Agora, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, ontem ou hoje, ele disse que esta é a ameaça mais importante agora contra os Estados Unidos. É a implementação desses 5G. Mais importante, a ameaça mais importante, ele disse. Por quê? Porque a infraestrutura, se a infraestrutura de 5G é muito mais do que 3G para 4G. Agora, 4G para 5G é outro passo ainda, né? Que quer dizer que China vai controlar, quer dizer, como é que eles podem ver tudo que move-se, né? Se eles estão controlando a infraestrutura 5G através de equipamento de Huawei. E também outra coisa, eles terão a possibilidade de poder cortar esta infraestrutura para pessoas que não estão aliados com os seus tipo tarifas que a gente tem agora, né? Mas isso seria tarifas redobradas, exponenciais. A China pode simplesmente eliminar seu acesso à internet, pronto, parou o comércio. Então, é por isso que é muito importante. É o ponto que o Procurador-Geral dos Estados Unidos diz que os aliados devem contemplar a aquisição de posições controladoras em Nokia e Ericsson para poder produzir equipamento concorrente de 5G, concorrente com o Huawei, né? O negócio é sério. Até hoje, sábado, dia 8, o coronavírus tem infectado 34.954 pessoas, 99% desses casos contidos na China, só 12 infectados nos Estados Unidos e nenhum no Brasil, nem toda a América do Sul ou Portugal. 725 mortes registradas, quer dizer que a boa notícia é que mais de 300% daquele número de casos fatais já tem se recuperado. Então, há esperança de sobrevivência. O presidente Xi Jinping da China declarou guerra contra o vírus, claro, né? Mas não quer incentivar pânico geral. Ele disse que os Estados Unidos que têm causado pânico por restringir viagens à China e por evacuar pessoal de lá. Será que a situação não é tão grave assim? A gente não deve tomar medidas drásticas? Eu acho que devemos sim. Como se peste e praga não bastasse, violência sem sentido continua no México. Todo mundo sabe dos cartéis de drogas, agora há cartéis de abacate.
né? Comércio legal de abacate, e os cartéis agora estão dizendo, puxa, por que lutar contra as autoridades, né, produzindo um produto ilegal, né? A gente vai produzir abacate e controlar o comércio de tudo isso, seriamente, né? Esses terroristas do cartéis mataram 9 pessoas em busca desse abacate, controle de abacate, inclusive um rapaz de 12 anos e outros 4 jovens numa casa de videogame. Caramba, por quê? Né? Violência, sinto muito para essas famílias. Os fogos na Austrália são muito maiores que os fogos na floresta amazônica no ano passado. Não estão matando girafas australianos, felizmente, né? Mas tem matado milhões das abelhas, né, que polinizam as indústrias valorizadas em multibilhões de dólares de amêndoas, maçãs, cerejas, peras e, claro, mel. Né? A Austrália é o segundo maior produtor de amêndoas no mundo e já estava lidando com vários anos de seca. E agora as abelhas não têm como produzir sementes e começar a frutificação. Né? Suécia foi determinado o país com o custo de vida mais caro no mundo, um custo de 22% mais caro que notoriamente cara Nova York. Né? Países europeus ficaram nos 10 mais altos, 10 países mais caros de se viver na lista. O resto dos Estados Unidos, fora de Nova York, ficou em 20º lugar, com média de só 71% do custo na cidade de Nova York. Portugal, em 54º lugar, com só a metade do custo de vida em Nova York, e Brasil em 78º lugar com uma média de só 40% do custo de vida de Nova York. Então, vocês têm condições boas por aí. Os 10 mais baratos países em que se viver, dos 132 países analisados, se encontram países tipo Venezuela, Síria, Uzbequistão, Cazaquistão e, em últimos lugares, Afeganistão e Paquistão, com só 21% do custo de vida de Nova York. Veja só, eu gosto de economizar, entendeu? Mas Afeganistão, Paquistão, eu acho melhor ficar no meio com Brasil e Portugal, né? Não acham? Ei, cuidado com seus gastos, mas ao mesmo tempo aproveite sua vida. Até semana que vem. Veja é tudo neve ali, caindo neve, ó. Lindo. Então, fique aquecido, né? Tchau, semana que vem.